Jai Shri Mataji. Meu nome é Pavan, eu sou praticante de Sahaja Yoga no estado de São Paulo. A Mãe Kundalini é o poder do Espírito Santo que reside dentro de nós. A Mãe Kundalini, ela atravessa os nossos chakras até chegar no Sahasrara, que está o Brahmananda, isto é, a parte límbica do cérebro, em que está o conhecimento do cérebro, que é o conhecimento espiritual, é o conhecimento da totalidade do universo, é o conhecimento da realidade da vida. Shri Mataji é o Espírito Santo, é a encarnação do Espírito Santo. Shri Mataji é a pessoa que nasceu com as qualidades divinas do Espírito Santo, as qualidades de despertar a energia divina dentro de nós, a energia da Mãe Kundalini. Nós temos um Pai, que é Deus, nós temos Jesus, que é o Filho de Deus. E alguém pode perguntar, se existe um pai e existe um filho, é necessário que haja uma mãe. Com certeza, existe uma mãe. E quem é a mãe? A mãe é o Espírito Santo. E Shri Mataji é o próprio Espírito Santo. Nesses tempos em que nós vivemos, é o tempo da vinda do Espírito Santo. Então Shri Mataji veio ao mundo, conforme todos nós sabemos, que primeiro era o mundo governado pelo Pai, que é nosso Pai, Deus. E depois o mundo passou a ser governado pelo Filho, que é o nosso Senhor Jesus. E agora chegou o tempo do Espírito Santo, que é a mãe do universo, a mãe da humanidade, a mãe primordial, a mãe de tudo. A mãe divina, ela nasceu na Terra, nasceu para nos trazer as características divinas do Espírito Santo, que são: o Espírito Santo é consolador, confortador e redentor. Por isso que se chama em sânscrito Trigunatmika, Triguna, que são os três tempos, os três estados que compõem a natureza do universo. O passado, o presente e o futuro. Isso é a natureza do universo, a natureza do mundo. A característica do passado, que é o nosso lado emocional, o futuro, que é o nosso lado racional, e o presente, que é a nossa consciência pura. E o Espírito Santo se manifesta em nosso corpo, em nossa mente, em nossas palavras, em nossas ações. Shri Mataji é o Espírito Santo. E Shri Mataji, ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Ela é onipotente, está em todos os lugares, tem todos os poderes. E é onisciente. Shri Mataji sabe tudo. Essa é a característica de Shri Mataji, a característica divina. Shri Mataji é o Espírito Santo. E ela se manifesta acima do nosso cérebro, em forma das línguas de fogo que os apóstolos falaram na Bíblia. As línguas de fogo são, na verdade, as vibrações divinas que estão saindo do nosso cérebro, no alto da nossa cabeça.
No alto da nossa cabeça nós podemos sentir as línguas de fogo que repousam sobre nós. Essas línguas de fogo que vêm do céu e vêm sobre o nosso cérebro. A partir do momento em que o nosso cérebro está aberto, graças ao trabalho do Senhor, de Deus, que nos trouxe os profetas para ensinar todas as coisas, ao trabalho do nosso Senhor Jesus, aquele que se sacrificou e foi crucificado, e ao trabalho de Shrimatas Nirmala Devi, que é o Espírito Santo, que é a nossa mãe. Jesus foi crucificado não simplesmente lá na Galileia, mas Jesus foi crucificado dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, no nosso cérebro. No nosso cérebro existe um ponto, existe uma cruz dentro dos nossos olhos. São os nervos dos olhos, né? Os nervos dos olhos, eles cruzam e vão para o cérebro. E esse ponto, onde existe essa cruz, é o ponto em que Jesus está colocado dentro de nós. Esse ponto da cruz que está dentro de cada ser humano. Cristo está dentro do nosso corpo, dentro dos nossos olhos, no nosso cérebro, numa parte do nosso cérebro, numa parte acima do cerebelo, está aí. Cristo está aí no nosso cérebro. Mas a parte de cima do nosso cérebro é que estão os pés sagrados de Shrimatas. Shrimatas colocou seus pés sobre as nossas cabeças, que é a parte superior do cérebro. Essa parte superior do cérebro é uma parte da consciência que os cientistas estão investigando. Essa é a área límbica do cérebro, onde os bilhões de neurônios fazem todas as suas ligações e transmitem todo o conhecimento que nós possuímos na nossa vida, mas também contém o conhecimento coletivo, o conhecimento da humanidade, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, o conhecimento da paz, o conhecimento da bem-aventurança e da santidade. Mas, para que nós cheguemos até o cérebro, é preciso que haja em nós a santidade. E a santidade consiste em inocência, semelhantes a crianças. Nós devemos ser semelhantes às crianças puras, completamente inocentes. Nós devemos ser pessoas completamente maduras, prudentes, pessoas adultas. Nessa parte superior do cérebro é que a nossa consciência se eleva. E quando a nossa consciência se eleva, Shrimatas, que está acima do nosso cérebro, ela pega na nossa mão e puxa a gente para o reino do cérebro, o reino do Sahasrara, que é a parte superior do cérebro, o reino do Brahmananda, o reino em que está nosso Pai, Deus Eterno Todo-Poderoso. O nosso Pai, que é chamado em sânscrito de Shri Sadashiva, e é chamado na Bíblia pelo nome do Senhor Javé. Mas as Bíblias têm outras traduções e chamam Deus por outro nome. Por exemplo, chamam Jesus de Yeshua ou Yahushua. Mas o nome do Senhor Jesus é parecido com o nome de Deus também. Mas o nome Yeshua, de Jesus, é parecido com o nome da deusa, da Divina Mãe, que vive na Índia, que foi a mãe de Shri Krishna, que se chamava Shri Yeshoda. Então, há uma semelhança entre o nome da deusa Shri Yeshoda, o nome de Jesus, Senhor Yeshua, e o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Yahushua. E o
nome em sânscrito Sri Sadashiva, ou o nome árabe que é Allah, ou o nome evangélico que é Jeová. Mas Deus é um só. Deus é Pai e é um só. Mas Ele se manifesta de 3 formas diferentes. Ele se manifesta na forma de Trindade. Porque no universo existe o passado, o presente e o futuro. Então Deus tem que se manifestar de 3 formas. Se no passado Ele foi o Criador, e com o poder de ser Criador Ele criou o presente e o futuro. E no futuro Ele é aquele que destrói o passado para que seja reconstruído o presente. E no presente é aquele aspecto de Deus em que Ele se torna homem, se torna ser humano e vive. Então por esse motivo Jesus é chamado do Filho do Homem, porque Ele é Deus, mas Ele vive, e vive no presente. Ele não está simplesmente na consciência, no passado ou no futuro, na consciência. Mas Jesus está no presente, Jesus vive. Então por esse motivo Jesus é uma das encarnações do Senhor Mahavishnu, ou do Senhor Vishnu, conforme a tradição da mitologia hindu. Toda essa mitologia, ela conta com conhecimento que traz mitos, e nesses mitos existem um pouco da verdade. A Bíblia também é um livro de mitos, para quem não sabe. Da mesma forma que a mitologia grega, a mitologia romana, são literaturas míticas, contando sobre os mitos. E esses mitos contam aspectos da natureza humana. A Bíblia, ela tem seu aspecto mitológico, ela tem seu aspecto real, ela tem seu aspecto educacional. Nós precisamos entender as palavras da Bíblia, com a graça de Deus, para que isso nos instrua da forma correta. Mas temos que ter consciência que Deus é verdadeiro, Deus é real, mas as histórias bíblicas, elas estão cheias de alegorias. O Senhor Jesus Cristo não contava alegorias. O Senhor Jesus Cristo não falava grego. O Senhor Jesus Cristo falava parábolas. Parábolas. Quem estuda literatura sabe a diferença entre uma parábola e uma alegoria. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você verá que é um evangelho cheio de alegorias. E se você for ler o Evangelho de Marcos, você verá que é um evangelho cheio de parábolas. Jesus contava parábolas e não alegorias. Mas os evangelhos de Lucas e de Marcos foram escritos em grego. Isto mostra claramente que eles não ouviram essas palavras de Jesus diretamente, pelo fato de que Jesus não falava grego. E esses evangelhos foram escritos 40 anos após o Calvário de Jesus, após a cruz. Então, todo ensinamento bíblico é uma leitura teológica dos acontecimentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo, foi agregado muita mitologia mitraica ao Novo Testamento. E também muitos conteúdos da Bíblia que abordam temas de uma forma muito alegórica, muito simbólica, de difícil compreensão. O livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, também contém uma série de histórias de difícil compreensão. Na verdade, o Espírito Santo sobre a nossa cabeça é parecido com línguas de fogo. Isso é um fator que aconteceu com alguns apóstolos que estavam orando e que acontece conosco. Sobre a nossa cabeça parecem-se línguas de fogo que estão acima de nós.
Essas línguas de fogo dançam. Essas línguas de fogo que estão sobre a nossa cabeça é o poder de Deus, é o poder da Mãe Kundalini. É o poder de Deus que está na nossa coluna vertebral e que sai da nossa coluna vertebral, que sobe pela nossa coluna vertebral até chegar na parte do alto do cérebro, onde a nossa consciência individual se encontra com a consciência do self, com a consciência da totalidade, com a consciência cósmica, a consciência de Deus. Então, nesse encontro, nessa união entre a nossa pequena consciência com a grande consciência de Deus, ocorre esse fenômeno do Espírito Santo, das línguas de fogo sobre nossa cabeça. E também acontece o fenômeno do conhecimento da verdade, do autoconhecimento, do conhecimento puro, o conhecimento da totalidade, que é o conhecimento de saber tudo que há no universo. Algumas pessoas costumam dizer que o ser humano vai evoluir muito, mas a evolução do ser humano, ela vai até um ponto, até o ponto em que o ser humano compreende quem é Deus. Aí que está a evolução. Essa é a evolução que interessa. Compreender quem é Deus. O ser humano tem que evoluir até compreender quem é Deus. Depois que você compreender quem é Deus, daí o que vir depois será diferente, né? Você vai encarar as coisas de uma forma diferente. Daí você vai reinar junto com Jesus, com o Cordeiro de Deus, conforme está no Apocalipse. Mas vai reinar onde? Essa terra? O universo? Você vai reinar no dia que você tiver consciência pura. No dia que você for capaz de ficar sem pensar 24 horas por dia e ser capaz de saber tudo o que está acontecendo. Então você será um escolhido, você estará digno de ficar ao lado do Senhor Jesus Cristo. É só isso por hoje. Muito obrigado. Jai Shri Mataji.